Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do Grupo Mensagens do Pastor, do Púlpito, do YouTube. Muito bom dia, terça-feira, amanheceu assim um pouquinho nublado, fresquinho, né? Quero te desejar um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença de Deus. Amém? Amados, nós estamos vivendo esses dias, testemunhando, né? Um mundo turbulento, um mundo em conflito, né? Aparentemente, as nações estão em disputa por vários motivos econômicos, né? Financeiros, políticos e até mesmo militares, né? Eu me refiro aí a essa questão, a esse conflito de Israel e Irã, que nós podemos pensar que não tem muito a ver conosco, né? Mas eu queria, assim, de forma sucinta, comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho acompanhado com apreensão, né, o desenrolar desse conflito e eu queria, de forma simples, mas profunda, falar do que em minhas orações e estudos sobre a escatologia bíblica, revelada na Bíblia, claro, eu pude discernir. Então, olhando parte da história sobre Israel, eu encontrei um texto que profetiza justamente este momento. A meu ver, este conflito, né, está ligado ao texto que diz assim: eis que este povo se levantará como leão novo, e como leão se exaltará. Está lá em Números 23. É uma profecia de Balaão, que foi forçado por Deus a abençoar o povo que deveria amaldiçoar, né? E por que eu estou falando isso? Porque desse conflito, Israel deu início a uma operação que ele chamou de Rising Lion, né, que significa leão que se levanta, né? Interessante como que isso liga uma coisa a outra, né? Um nome para a escalada militar, mas que eu entendo corresponde à palavra profética de Balaão, né? A escolha não é acidental, né? O leão, símbolo de força, de domínio, de autoridade, de juízo divino, revela Israel não apenas como uma nação igual a outra qualquer, mas uma nação profética que entrelaça, né, a realidade, a história da redenção, ao juízo que virá e a consumação dos séculos, né? Por que eu estou trazendo, queridos, esta mensagem? Porque eu vejo que nós, povo de Deus, cristãos verdadeiros, temos que atentar e atender os conselhos de Jesus para os dias do fim, quando lá em Lucas 21 ele diz que nós devemos estar sempre alertas e atentos, em constante oração, para não sermos pegos, né, desprevenidos pelas dificuldades e provações que podem surgir e para estarmos preparados para a vinda do Filho do Homem. Então, numa breve avaliação, né, orientado, claro, por Mateus 24 e por outros textos de revelação escatológica, como as visões de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias, além do próprio Apocalipse, né, eu posso olhar e ver o cenário espiritual e geopolítico se cumprindo, bem como, claro, a preparação de um palco escatológico, né, para o Armagedon, descrito no Apocalipse. Eu considero essa mensagem de hoje, amados, como um chamado urgente para todos os que tiverem acesso a essa mensagem, né, e tenham discernimento, né, a esses fatos, e possam interceder diariamente por Israel. Eu não desejo aqui fazer especulações, né, e nem produzir narrativas, mas eu quero dizer que o tempo da ignorância a respeito desse assunto passou, meu amado. O reino de Deus exige de que nós sejamos, né, crentes espertos, bíblicos e posicionados. Este é um tempo em que não podemos apenas ser espectadores do desenrolar da história ou viver como se nada tivesse acontecendo, ou até mesmo nos mover por ideologias políticas, mas nós precisamos reagir, discernindo os tempos e anunciar o quanto pudermos que a vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos ser
os atalaias de Israel, tocando trombetas, as trombetas do Evangelho, nessa escalada final, né? Mateus 24 diz claramente que quando vede todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, queridos, em meus estudos e reflexões, em pesquisa nesta semana, eu encontrei Israel como o leão profético de Números 24 e Judá como leão de governo, em Gênesis 49, que diz que Judá é um leãozinho da presa, né, que subsiste, e o cetro não se apartará de Judá, simbolizando aqui Judá como tronco messiânico, de onde veio o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e diz que o governo está em suas mãos. Cheguei a Apocalipse 5, né, que revela Jesus como o leão escatológico. Ele é o cumprimento supremo da imagem do leão que prevalece, que prevalecerá sobre todos e onde todos falharam e falham, né? Então a figura de Israel como leão não é apenas militar. O que está acontecendo não é apenas o lançamento de bombas, de um arsenal bélico de ponta, eletrônico, guerra eletrônica, mas uma imagem messiânica escatológica daquilo que está por vir, né? Quando decidiram bombardear o Irã, Israel se declarou o leão que se levanta, alinhando-se mesmo, né, mesmo que inconscientemente, a sua identidade profética ao plano final de Deus, né? Andarão após o Senhor como um leão, rugirá e rugindo os filhos tremerão desde o ocidente. Está lá em Oséias 11, né? Enquanto o mundo avalia, né, esse conflito apenas com base na hegemonia militar, no poder de destruição de cada um, né, o céu interpreta como parte de um cenário que se alinha com o desfecho, né, do plano de Deus, né? Então, o leão que se levanta, né, não é apenas uma figura de guerra, mas um sinal do cumprimento de que nós devemos observar. Creia nisso, né? Então, representa, a meu ver, a transição do Israel histórico, né, como nação sobrevivente, bichinho de Jacó, guardado por Deus, para ser o protagonista dessa escalada final que culminará com o cumprimento de Zacarias 14. Depois você dá uma olhada, que afirma a manifestação do leão de Judá, Jesus, né, reinando absoluto em Jerusalém, Maranata. Então eu volto a dizer, a igreja deve ouvir não o som da guerra, né, e ver apenas a destruição causada por mísseis e bombas, mas o som profético, né, que anuncia e convoca o povo de Deus para a vigilância, para a intercessão, para a expectativa profética. Rugiu o leão, quem profetizará? Está lá em Amós 3, né? Então esse conflito surge justamente num vácuo político, mas dentro de um tabuleiro profético pré-anunciado, está lá em Ezequiel 38, 39, né, que descreve a coligação de nações que se levantarão contra o leão Israel. Serão Rússia, Irã, Paquistão, Turquia, China, nações do norte da África, Magog, Gog, Cush e Put, respectivamente, né? Essa aliança satânica terá como objetivo final e frontal eliminar Israel como nação, que, olha, creia, é o principal obstáculo para a vinda de Mahdi, né, o Messias islâmico, mas as Escrituras deixam claro que Deus intervirá de forma sobrenatural, manifestando sua glória entre as nações, como disse Ezequiel 39. Eu não esgoto aqui este assunto, como sempre digo, mas te incentivo, amado, a orar e a buscar estar de pé espiritualmente falando nesses dias. Amém, queridos? Então vamos estar ligados, acordados, né? Conectados com os céus, para que nós não experimentemos, não sejamos pegos de surpresa por estas coisas que hão de acontecer. Amém? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Olha, compartilhe essa mensagem, né? Inscreva-se nesse canal, toca no sininho, isso é muito importante, né? Deus te abençoe e até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.